Grande Edgar, tudo bom? Prazer estar E aqui aí, meu contigo. irmão? Coisa boa. Saudade danada, rapaz, de tu. A gente só se encontra assim agora, com tela, não sei o quê. Mas tá passando. Tá passando, tá passando. Já estamos aí avançando na vacinação, devagar, Aham, mas a gente chega lá. é isso. É um prazer estar aqui contigo no blog Papo de Primeira, né? Esse blog em conjunto com a Folha de Pernambuco. E é muito bom que a gente possa ter esse momento aqui, possa ter essa conversa que eu acho que é super pertinente aí para o momento, né, da educação, para a primeira infância, mas não só para a primeira infância, como também para toda a educação básica, né? A gente que já trocou aí algumas ideias, alguns projetos durante a atuação na rede pública, né, e também aí na rede particular. E aí, Edgar, eu queria primeiro que tu contasse um pouco como é que tu veio parar nesse ramo aí, nesse mundo da educação. Rapaz, foi uma doidice, porque a gente tinha inaugurado o Fab Lab Recife em 2014, novembro de 2014. E desde o início a gente entendia como muito importante as interações com as crianças, mas sob a perspectiva de ajudar a formar os makers do futuro. A gente sempre, desde o início a gente fazia oficinas com as crianças, pensando que em algum momento essas crianças ficariam adultas e utilizariam o Fab Lab, estariam acostumadas a usar o Fab Lab. A gente nunca pensou que nos meteríamos nessa confusão. Até porque o Fab Lab começou comigo, Betita, eu publicitário, Betita psicóloga, então a gente nem sabia para onde ir. E tiveram dois momentos importantes. No primeiro, o pessoal da aba Global School chamou a gente para montar um laboratório lá dentro da escola, e foi o primeiro contato que a gente teve, mas ali ainda com a lógica do contraturno, a gente pensa, não, pô, o que a gente faz é interessante como conteúdo extra para as escolas, então vai ser legal, ok, massa. Aí quando foi depois, o pessoal da Prefeitura de Recife chamou a gente para ir para as escolas públicas. Aí o negócio ficou sério, porque a gente teve que estudar o que a gente estava fazendo, entender o que a gente estava fazendo, ver se estava fazendo sentido e melhorar o que fosse possível. E a gente chamou Dora Padilha, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, que ajudou a gente a dar musculatura porque a gente já estava fazendo intuitivamente. E a surpresa da gente foi quando ela olhou o que a gente estava fazendo, ela disse, eita, tá tudo certo. Apesar dela ter sido fundamental para a gente, essa foi a primeira surpresa, a gente descobrir que mesmo intuitivamente o que a gente fazia fazia sentido. E a outra surpresa foi quando surgiu a BNCC, quando a gente descobriu a BNCC, que quando a gente começou a estudar, a gente viu que tinha sido feita para a gente. A nova Base Nacional Comum Curricular, né? Parece Isso. que realmente vocês participaram ou contribuíram aí para a criação mesmo de um movimento, porque esse movimento aqui de Recife, em Pernambuco, também em paralelo ocorreu em outros estados, né? Sim, sim, Em sem outras dúvida, sem regiões. dúvida. Aí, assim, eu vejo essa onda do maker ainda ganhando muita força, ainda em aceleração, e queria te perguntar assim, a humanidade não era maker não, e de repente se perdeu ao longo dos anos. Essa educação maker é uma tentativa de resgate. Rapaz, quem me conhece vai fazer a orelhinha com a camisa assim. Porque eu vou falar agora, porque de tanto que eu repito isso. Eu digo que nós somos makers desde que a gente aprendeu a manipular fogo e a criar as primeiras ferramentas. Nós somos fazedores por essência. Só que principalmente nos últimos 180 anos, convenceram a gente de que a gente não precisava fazer as coisas, que a gente só precisava comprar, pegar numa prateleira prontinho. E o que acontece é que a gente terminou virando essa sociedade baseada no consumo, no acúmulo de riquezas e tal, e perdemos esse hábito natural do fazer as coisas. Até para trocar uma lâmpada, tem gente que liga para um faz tudo, para ver, vem aqui trocar essa lâmpada aqui de casa e tal. Um dos desafios da gente é tentar resgatar esse espírito fazedor que está dentro de todo mundo. Está dentro de você, está dentro de mim, está em todo mundo. É verdade, a gente foi perdendo aí e cada vez mais deixando aí os mercados, a automação, né, levar a gente. Eu não posso nem criticar que aqui em casa eu nem sempre faço essas coisas, não. De vez em quando chamo esse danado desse faz tudo Rapaz, aí. eu vou dar uma dica pra tu, pô. Rapaz, tem tudo no YouTube, pô. Rapaz, eu não sei trocar uma tomada. Se tu botar no YouTube, trocar a tomada, vai aparecer algum doido, alguma doida que gravou um vídeo ensinando como trocar uma tomada. Então, Boa. talvez
E até uma provocação interessante, talvez o YouTube seja hoje a escola mais abrangente do mundo, né? É verdade, é verdade. De forma organizada, com vídeos. Você bota lá o que Boa, você quer e aparece. boa, boa. Agora, assim, eu acho que muito disso vem, né, novamente voltando ao nosso assunto, da educação, do modelo educacional. Né? Então, como fazer para a gente não perder isso, né, quando criança? Porque, assim, uma vez até no outro papo contigo, a gente falou rapidamente sobre isso. A criança é maker por natureza, né? É Sim, natural sim. da criança ela querer fazer uma coisa não esperada de um objeto. Uhum. Né? Às vezes você dá um presente para a criança, ela se interessa mais pela caixa do que pelo Sim. próprio presente. Acontece muito lá em casa. Está acontecendo aqui também. Então, assim, o que é que você acha que se precisa e o que deve ser reforçado nessa educação infantil, fundamental, nos primeiros anos, para a criança manter, né, resgatar, fortalecer essa capacidade maker? Então, rapaz, é muito legal essa pergunta, porque ela meio que reforça a anterior. É, quando eu digo que todo mundo é maker, todo mundo nasce maker e vai perdendo isso com o tempo, as crianças são a prova disso. Pai, é engraçado você fazer essa pergunta, porque ela é meio que complemento da anterior. Ser maker é tão instintivo que as crianças já nascem fazendo as coisas sem nem saber que estão fazendo, porque é natural da gente. E aí tem uma frase de Paulo Freire que é bem interessante. Acaba com a criatividade delas. E, de fato, é tanto não que... Tá de novo. É engraçado você fazer essa pergunta, Rogério, porque ela se conecta com o anterior. As crianças, elas já nascem fazedoras. Quem atrapalha elas é a gente, os adultos. É tanto não que a gente conta. Não faz isso, menino, não faz isso, menino, que tá errado. Não é desse jeito que faz, não é assim que faz, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente é que atrapalha a criatividade, que a gente que acaba com a criatividade das crianças. E é engraçado, porque teve uns anos atrás, eu estava conversando numa escola privada daqui, apresentando a proposta da gente. Aí a dona da escola chegou e disse: Olha, eu quero colocar o maker na educação infantil também. Aí eu perguntei: Mas para quê? A educação infantil é a única que funciona do jeito que está. Por que você vai mexer num negócio que é perfeito? O problema é quando começa o fundamental, que aí a galera estraga tudo. Porque a educação infantil está toda redondinha, não tem o que fazer Quero com ela. Para que dizer botar o maker? Quero dizer que eu conto essa história toda vez que eu falo sobre educação infantil. Eu conto essa Mas não história que pode você contou contar o para mim. santo, não. A Não, santa, no caso. eu escondo o Que santo e a nem santa. santa é, mas vem sim. Não cabe aqui, não. Mas, velho, a gente conta as histórias, né? Mas a gente não conta quem tá envolvido. A gente só conta os nomes quando a história é boa. Exatamente. Mas é muito triste isso, achar que a tecnologia vai resolver tudo. Achar que é porque botou meia dúzia de ferramentas, meia dúzia de brinquedo interativo, que tudo vai ser diferente. Isso não faz o menor sentido. Quem vai construir a escola do futuro, quem vai transformar a escola, são as pessoas, são as professoras e professores. A tecnologia é só uma ferramenta que, em muitos casos, termina atrapalhando mais do que ajudando. É mesmo, nega. Quando você contou essa história para mim, caiu assim como um insight, coisa que a gente já sabia, mas foi realmente um caos aí bem, bem engraçado. A gente precisa É, se inspirar mais na educação infantil. Eu acho que esse é o exato, grande modo. Eu exato. fiz uma conversa essa semana e saiu uma frase que eu acho que é minha, porque eu nunca tinha ouvido, que nessa escola do futuro a gente precisa de menos bunda na cadeira e mais fazeção, mais moeção. Tem que ter brincadeira, tem que ter experimentação, tem que ter projeto o tempo todo acontecendo. E a bunda na cadeira pode ser da cadeira de casa, não da escola, né? Boa, boa. O que eu costumo dizer muito é assim, quando a gente fala de educação do século XXI, que já foi embora 20 anos, né? Uhum, uhum. Muito das bases estão na educação infantil. Que a gente olha para a educação infantil assim, oxente, isso aqui que é bom na educação infantil, porque a gente não leva para o resto, porque hoje é o contrário, né? Assim, o fundamental influencia a educação infantil, mas, tipo assim, a gente fala muito que a principal estratégia pedagógica na educação infantil é a brincadeira. Pô, brincar seria massa até no ensino superior, né? O tal do gamification é outra Pois é, roupagem para a tal da brincadeira, para o jogo, que é tão legal, a gente total. aprende tanto assim. Mas, Tem um amigo meu enfim, que diz brincando que rapaz, eu pago uma fortuna na escola para ensinar o menino a ligar o patinho para a lagoa. sabe ele a importância disso. Mas, ó, e nesse mundo aí que a gente tá vivendo, agora falando um pouquinho aí, já puxando para o final do nosso papo, pro futuro, esse futuro cada Tá. vez mais automatizado, mais robotizado. Como é que fica aí a importância da gente ser fazedor?
Vê só, tá todo mundo repetindo que todo trabalho, todo esforço que for repetitivo, ele vai ser automatizado nos próximos anos. Ele vem sendo automatizado. Tem gente que fala que até 2050 metade da população mundial não vai ter trabalho, não vai ter emprego, no caso. Então, essas transformações e esse impacto é inevitável, não tem o que fazer com ele. Stephen Hawking, ele morria de medo da inteligência artificial porque, segundo ele, em algum momento da história, o robô vai ficar mais inteligente que a gente. E quando isso acontecer, o robô vai começar a criar. Vê que coisa doida. A criação é a única coisa que hoje ainda determina a humanidade, determina a nossa humanidade, a capacidade de criar coisas, de inventar coisas. O robô, ele repete coisas, ele repete processos. Então, eu arrisco, eu não sei dos próximos 100, 200 anos, quando vai ser o ponto de virada da inteligência artificial que Stephen Hawking tinha medo. Agora, nos próximos 20, 30, 40 anos, vão se destacar as profissões que dependam dessa criação, que dependam do criar, da criatividade. Então, se tem uma habilidade que deve ser estimulada desde a primeira infância até a terceira infância, a quarta, quinta, sexta, 10ª infância, é a danada da criatividade. Parece óbvio, parece encheção de saco, mas a inovação que tanto se fala por aí, que virou até meio clichê, porque a minha empresa é inovadora, a minha escola é inovadora, todo mundo é inovador, quando todo mundo é alguma coisa, não é nada. Então, até a inovação, ela parte da criatividade. A criatividade é a essência, é o combustível para a inovação. Então, o que vai separar a gente dos robôs, por enquanto, é isso, é a capacidade de criar coisas, é a capacidade de experimentar. E para experimentar, tem uma barreira que é fundamental e que atrapalha a vida de todo mundo, que é o danado do medo de errar. Rapaz, pensa numa coisa, toda vez que tu vai começar um projeto novo, rapaz, mas se der errado, vixe Maria, e se não funcionar? E se ninguém assistir? Se ninguém ler o que eu estou escrevendo? Rapaz, é tanto e se que muita gente termina nem fazendo, nem começa um projeto, nem bota uma ideia na rua, nem tenta fazer o que pensa. Então, acho que o medo de errar é a primeira barreira a ser derrubada para estimular a criatividade, estimular esse espírito inovador. Legal. Eu acho que fica aí a esperança para a gente continuar fortalecendo esse lado humano, né, que é da criação. Bom papo, cara. Gostei aí novamente dessa nossa conversa. Mas é bom assim, com gostinho de quero mais, e curto e objetivo, com ideia bem condensada, porque a galera vê mais. E eu fui curiosamente objetivo, né? Normalmente eu falo que sou a peste, e hoje terminei sendo... Mas foi bom. Vamos fazer outros papos desses. Foi objetivo, mas cada uma das respostas acho que deixaram reflexões bem legais. Eu te agradeço demais, Vice Edgar, por esse tempo aí, pela contribuição com o Papo de Primeira. Bom demais. Vamos embora. Se liga aí no Papo de Primeira. Galera, valeu. Valeu.